as mudanças climáticas estão... O mundo registrou o mês de junho mais quente da história em 2023. O novo ciclone extratropical já começou a atingir o Rio Grande do Sul. Os incêndios florestais são um pesadelo recorrente pelo mundo fora. Um projeto de lei de biodiversidade que busca restaurar os habitats terrestres e aquáticos da União Europeia. Portugal, no ano passado, foi o país da União Europeia com a maior percentagem de área nacional ardida. De mãos dadas com o aquecimento global, surgiram os chamados incêndios de sexta geração, que são mais violentos e difíceis de extinguir. O Observatório Europeu Copérnicos anunciou nesta quinta-feira que o mundo registrou o mês de junho mais quente da história em 2023. A temperatura média planetária do mês foi de 16,51 graus Celsius e superou o recorde anterior, que era de junho de 2019. Pode parecer pouco para quem é brasileiro, mas para cá, um lugar gelado, as consequências foram enormes. Milhares de peixes morreram. Com o aumento do consumo de água em razão do calor, somada a pouca chuva, milhões de ingleses se viram obrigados a racionar água. Centenas de pessoas foram evacuadas de casa nos Estados Unidos e no Canadá devido a inundações históricas provocadas pelas chuvas torrenciais dos últimos dias. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, uma área de baixa pressão continental, posicionada entre o norte da Argentina e o Paraguai, ganha força e deve avançar sobre o sul do Brasil. Os Estados Unidos, pessoal, e a União Europeia querem bloquear o sol para reduzir as temperaturas globais. Isso em um momento em que o calor vem batendo vários e vários recordes ao redor do nosso planeta. Menos de 24 horas após um dos registros mais alarmantes sobre a saúde do planeta, ou seja, o dia mais quente já registrado numa escala global, um estudo demonstrou que a formação de gelo na Antártida foi o menor para o dia 27 de junho desde o início da medição em 1979. A Organização Meteorológica Mundial das Nações Unidas classificou as mudanças no clima como, no mínimo, preocupantes. A Antártica, que ajuda a regular o clima no planeta, perdeu mais de 2 milhões de quilômetros quadrados de gelo nos últimos anos. A ONU, Antônio Guterres, alertou que as mudanças climáticas estão fora de controle. Olha isso. E essa declaração foi dada justamente na semana em que o planeta bateu vários recordes de calor. 70 anos depois da construção europeia, estamos começando a trabalhar para ter uma lei própria e direta de restauração da natureza. E quero agradecer especialmente aos cientistas e aos jovens, porque são eles que nos mostraram e nos convenceram de que precisamos ter esta lei e vamos ter. O projeto, que faz parte do chamado Pacto Verde da União Europeia, impõe objetivos vinculativos aos Estados-membros para a recuperação dos espaços terrestres e marinhos afetados pela poluição ou exploração intensiva, buscando preservar a biodiversidade. Uma responsabilidade assumida pelos 193 Estados-membros que buscam cumprir metas até 2030 e um compromisso do Superior Tribunal de Justiça. Alinhado às ações da Agenda 2030, com a meta de desenvolver instituições eficazes, o STJ trabalha no aprimoramento dos processos internos como maneira de garantir excelência na prestação jurisdicional oferecida aos brasileiros. É o STJ na Agenda 2030, usando a tecnologia e a inovação. No pleno do tribunal, acompanhando as decisões dos ministros, mais uma obra-prima, a mão de Deus. A peça reflete os vidros de colorido brilhante, compondo uma solução plástica diferente, original. A autora da obra, a franco-pernambucana Mariane Peretti, ao ser perguntada sobre a inspiração para a obra, esquivou-se, atribuindo a criação ao próprio dono da mão. Vem de cima, só pode ser isso. Pura inspiração, iluminação. Parece que esse negócio de clima é uma ideologia muito rígida que a pessoa deve se sujeitar como um todo. Você não pode ter nenhuma opinião diferenciada sobre isso. Não pode ter nenhuma variação. Sim, é na verdade uma religião, uma pseudo-religião parcial.
Porque se o seu ponto de vista for fundamentalmente malthusiano, você achará que os seres humanos se multiplicarão até que haja muitos de nós e haverá uma catástrofe como consequência, o que, a propósito, é uma modelagem biológica muito simplória. Então, você vai presumir que tudo tem que ser orientado em colocar restrições extremamente severas no crescimento. E, se isso significa empobrecer as pessoas agora, enquanto você está prevenindo alguma catástrofe futura hipotética, isso é totalmente justificável. E me parece que estamos percorrendo essa estrada o mais rápido possível, sabe? Com a bandeira moral firmemente no ar. Então, imagine que há uma emergência. Dragão. Tem um dragão. Alguém chega e diz, há um dragão e eu sou a pessoa certa para lidar com ele. É o que diz os ambientalistas, os tipos radicais que impõem limites ao crescimento. Então, eu olho para eles e penso, ok, esse dragão é real ou não? Essa é uma pergunta. Eu me faço essa pergunta sempre. O apocalipse está se aproximando na área ambiental? Sim ou não? Eu vou deixar isso de lado por enquanto. Eu acho que você pode defender os dois lados por vários motivos diferentes. E essa não é uma preocupação trivial. E nós pescamos demais os oceanos de forma terrível. E existem problemas ambientais que estão surgindo em grande escala. Se a mudança climática é a causa principal ou não, é uma questão totalmente diferente. Mas não vamos entrar nesse assunto, não é essa a questão. Você está reclamando de um dragão, certo? Por que eu deveria ouvi-lo? Bem, vamos ver como você está reagindo ao dragão. Em primeiro lugar, você está muito assustado e em estado de pânico. Isso pode indicar que você não é o homem certo para o trabalho. Em segundo lugar, você está disposto a usar a coação para controlar outras pessoas para lutar contra o dragão por você. Portanto, agora você não apenas está apavorado, mas também é um tirano apavorado. Então eu diria, bem, então você não é o Moisés que precisamos para nos guiar nesse êxodo específico? Se conseguirmos controlar o problema climático, economicamente, porque é aí que os modelos agora estão sendo gerados, nas frentes econômicas. Então agora temos que modelar o meio ambiente, ou seja, o clima. E temos que modelar a economia. E, portanto, temos que modelar a interação conjunta deles. E então temos que prever 100 anos no futuro. E temos que colocar um valor em dólares nisso. E temos que afirmar que podemos fazer isso, o que não podemos. E então essa é a nossa conclusão. Vamos passar por um período difícil de privações, porque se não aceitarmos limites ao crescimento, haverá uma catástrofe em cerca de 50 anos. Portanto, para evitar essa catástrofe, vamos deixar as pessoas mais pobres agora. Quão pobres? Bem, não muito em comparação com o quão rico eles ficarão, mas definitivamente, e eles dizem isso em seus próprios modelos, definitivamente mais pobres. Portanto, agora vamos deixar as pessoas mais pobres? Certo. Quem? Bem, sabemos quem fica mais pobre quando deixamos as pessoas mais pobres. Tornamos mais pobres aqueles que mal conseguem se manter. E o que isso significa? Significa que eles morrem. Portanto, o que os consultores da Deloitte estão basicamente dizendo é: bem, sabe, é meio que lamentável, mas de acordo com os nossos modelos, muitas pessoas pobres vão morrer para que muito mais pessoas não morram no futuro. É tipo, espera um segundo. Qual dessas duas coisas eu devo considerar com certeza? As pessoas hipoteticamente pobres que você vai hipoteticamente salvar daqui a 100 anos? Ou as pessoas pobres reais que você de fato vai matar nos próximos 10 anos? Eu conversei com Bjorn Lomborg e Michael Yom na semana passada e eu aceitei as estimativas da ONU sobre a fome no próximo ano. 150 milhões de pessoas sofrerão insegurança alimentar. Insegurança alimentar. Sim, insegurança alimentar. Essa é a maldita palavra da moda. Fome. Bem, Michael Yom pensou em 1,2 bilhão. E depois isso vai aumentar, porque ele disse que o que acontece na fome é que o governo fica louco, maluco. Os governos se desestabilizam e então se apropriam dos alimentos dos agricultores. Então os agricultores não têm dinheiro e não podem cultivar. E eu penso, sim, é exatamente isso que eles fazem. É exatamente isso que aconteceria. O que os ambientalistas estão pensando? Nós amamos o planeta. Você ama? Nós amamos os pobres. Você ama? Ok, vamos colocar o planeta contra os pobres. Quem ganha?
o planeta. Ok, você não ama tanto assim os pobres. Você ama o planeta ou odeia o capitalismo. Vamos colocar essas duas coisas uma contra a outra. Acontece que nós realmente odiamos o capitalismo. Como é que sabemos? Porque você está disposto a quebrá-lo. E você sabe o que vai acontecer. Então, o que vai acontecer no Sri Lanka com esses 20 milhões de pessoas que agora não têm nada para comer? Eles vão comer todos os animais? Vão queimar toda a lenha? Eles estão estocando lenha na Alemanha. Então, sua utopia ambiental globalista vai matar os pobres e destruir o planeta? E tudo bem, porque vamos acabar com o capitalismo. Isso está escrito. São os objetivos postados das Nações Unidas. E estão nas plataformas sociais. Está tudo o que querem realizar. Porque até agora está dando relevância. Sempre foi dada relevância que esses planos existem e é fato que existem. As Nações Unidas delegaram a CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina, é um órgão das Nações Unidas para implementar as ODM e as ODS. E isso está ocorrendo há anos e está penetrado dentro de todos os regulamentos dos países. A nível fiscal, tributário, dentro de todos os códigos que os países precisam fazer. Porque nós estamos dando destaque pela falta de informação, porque vemos que o Senhor já se aproxima. E como disse o Willy, não estamos cientes, ninguém está lendo sobre isso, mas estamos nos deixando levar pelos TikToks, pelo YouTube de gente que tem algum grau de conhecimento, mas estão mal informando as pessoas através de vídeos. Do meu ponto de vista ministerial, pela abordagem da palavra, temos muitos anos fazendo advertências de que há um anticristo que vai procurar unificar a moeda, a sociedade. Isso tem sido um avisado desde muito tempo. A religião também. Eles querem unificar isso também. Lembro-me, mesmo desde o século passado, não é recente, que já se falava em 3 objetivos, que era unificar o que mencionei, a moeda, sociedade e religião. Eu diria que a Agenda 2030 só veio a dar um rosto ao que se vem avisando há muito tempo. A nossa base, nós estamos reforçando como cristãos, os filhos de Deus. Definitivamente precisamos entender que a nossa esperança não está colocada no homem. Na verdade, seria ridículo isso. A Bíblia diz que é melhor confiar em Jeová do que no homem. Nós não temos nossa esperança, nem nossos temores em futuros governos. Mas realmente, a nossa esperança está na volta, no retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Esperar por completo na manifestação do Senhor Jesus Cristo. Eu assisto vídeos desde 2008, 2006, do que aconteceu e oramos por essa nação. Oramos pelo povo de lá, que são pessoas boas, nossos irmãos da Venezuela. Sim, vejo vídeos de como era apresentado o falecido general Chávez, quando ele dizia, nós não somos comunistas, não somos isso, não somos aquilo. Mas a verdade é o que se tornou a Venezuela depois dele? Vamos um pouco mais acima na Nicarágua. Vamos um pouco antes, nos anos 50, 45, sobre o que aconteceu com Cuba. E assim podemos ver no gráfico que nos apresenta da América Latina, sobre como a América Latina começou a se pintar de vermelho. O vermelho do comunismo. O livro de Klaus Schwab, O Grande Reset, está cheio de lamentações sobre o triste estado de nosso mundo. A solução de Schwab para tudo é o chamado capitalismo das partes interessadas. Um futuro compatível com o ESG, onde as corporações tomam decisões para o benefício de todos, não apenas para os seus acionistas ávidos por lucro. É uma ideia sedutora, que ignora como já temos um sistema para proteger as partes interessadas da sociedade dos instintos predatórios do lucro, e é chamada de governo. Schwab aparentemente prefere que consertemos o capitalismo, cedendo ainda mais poder de decisão aos mesmos tiranos que nos colocaram nessa confusão. Não é de admirar que o financiem tão generosamente. Schwab é um escritor terrível e um pensador ainda pior. Não é particularmente inteligente ou talentoso, nem um pouco perspicaz e nem remotamente qualificado para liderar a humanidade através dos desafios colossais que enfrentamos. Mas isso não vai impedi-lo de tentar. Nesse aspecto, talvez ele seja a figura perfeita para a classe de Davos. O time Schwab ficaria feliz em nos tornar escravos da insanidade Covid-0 liderada pela China, e ainda hoje estaríamos trancados em nossas casas.
Mas passa a pandemia, Klaus voltou a se concentrar nas mudanças climáticas, dizendo que é o maior problema de ação coletiva que já enfrentamos, acrescentando que a humanidade nunca enfrentou um empreendimento mais complexo, ambicioso e de longo alcance do que deter o colapso de nosso ecossistema e estabilizar o clima. Klaus Schwab tem um inacreditável complexo de Deus e frequentemente lembra ao leitor de suas faculdades tecnocráticas aparentemente ilimitadas. As 17 odds para a sustentabilidade do Fórum Econômico Mundial, da ONU e da OMS são uma tomada de poder para as elites que têm o nous e o gnós do mundo como ele deveria ser. Ele rotineiramente revela que acredita que o seu grupo de colegas tem poderes divinos e que uma vez que unam seus conhecimentos gerais, esses tecnocratas, uma vez no comando de todos nós, podem trazer felicidade e ordem sem precedentes. Schwab defende um novo contrato social e propõe uma variedade de soluções que ajudarão a levar adiante a agenda climática. Ele defende a consolidação dos bancos centrais globais em torno da ação climática. Reconhecendo que esse período de transição pode ser brutal para alguns, ele defende o aproveitamento da produtividade econômica por meio de soluções baseadas na natureza. Schwab e seus colegas também discutem o advento da bioeconomia ou na destruição direcionada de energia confiável, enquanto força as pessoas a comer fontes alternativas de proteína alimentar, como insetos. Outra solução é a engenharia climática. Como bloquear o sol para tentar manipular as temperaturas globais. Klaus Schwab é um vilão de histórias em quadrinhos e, na sua grande narrativa, ele expõe a agenda extremista e verdadeiramente insana do Fórum Econômico Mundial, que, por meio de Davos, atua como a política e a loja de ideias da classe dominante. A leitura desse livro é importante para que você fique por dentro das grandes narrativas que em breve emergirão das elites globais. Raramente você encontra um mal genuíno e evidente neste mundo. Klaus e o Fórum Econômico Mundial, por meio da tentativa de sequestro de nossas liberdades, por meio da emergência climática, se encaixam no projeto e são a descrição perfeita das profecias do Apocalipse.